Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu estou aproveitando esse dia bonito, essa viagem fantástica que eu estou fazendo, indo para mais uma vivência, né? Um treinamento metamorfose, que é essa imersão em 3 dias que a gente passa lá transformando padrões inconscientes, mergulhando numa profundidade incrível dentro de nós mesmos. Eu estou aproveitando aqui para contar a história de como surgiu Metamorfose. Muita gente me pergunta, né? E vai ser a primeira vez publicamente que eu compartilho como que surgiu o treinamento Metamorfose, como que essa ideia começou lá atrás, como que isso aconteceu. Então, eu vou contar para você desde antes da primeira turma acontecer, como que foi até hoje, né? Mas antes de eu falar essa história que para mim é muito incrível de como isso surgiu, porque o treinamento Metamorfose é algo realmente único, né? É algo que você já sabe que não é feito para muitas pessoas, não é uma palestra, não é um método rígido e fixo, um protocolo onde dá para ensinar e colocar ali 100 pessoas, 1000 pessoas e todo mundo seguir aquele processo. Não é algo que dá para se fazer de forma online, porque ele é muito individualizado, exclusivo no sentido de ele vai de acordo com a sua individualidade, ele vai de acordo com as suas peculiaridades, a sua história, e vai se aprofundar na história individual de cada ser humano, porque cada um traz a sua própria história, né? Então, em 8 anos de treinamento Metamorfose, até hoje eu não repeti a mesma coisa, né? Não foi o mesmo treinamento em 8 anos, ok? Ele acontece aí a cada 2 meses e não foi igual em 8 anos. O que eu quero dizer? Cada turma, ela traz uma peculiaridade consigo, né? Então as turmas, eu percebi assim ao longo dos anos, que elas se reuniam e tinham um tema em comum. Cada turma tinha um tema em comum, que podia ser um aspecto, uma falta com a mãe, ou algo com o pai, algo mais profundo ali inconscientemente falando, ou um sentimento de medo de perder. Cada turma ao longo desses anos, elas se reúnem, elas têm um tema em comum, né? Então isso foi uma das coisas que eu percebi, que eu achei incrível, né? E cada turma se reunia por uma força maior, por uma atração maior. Então eu achava lindo isso, e que cada treinamento a gente poderia ter experiências diferentes, porque tem pessoas que falam: eu passei pelo Metamorfose, eu também, você passou por aquilo? Não, o meu não teve isso, porque tudo isso é co-criado ali na hora junto com as pessoas, ok? Porque eu utilizo todo o meu arsenal terapêutico em benefício da pessoa, em benefício do momento que ela está passando. Se ela precisar processar um trauma, eu vou usar toda a minha bagagem para ajudar ela a processar um trauma. Se ela precisar fazer uma constelação familiar, eu vou usar o grupo para ajudar ela a fazer uma constelação familiar. Se ali surgir uma vinheta de trabalho de um choque intrauterino, eu vou usar todo o meu conhecimento para fazer isso, para ajudar a pessoa a processar esse choque. Porque no Metamorfose acontece o seguinte, né? A gente vai seguindo o que o inconsciente traz, não as teorias prontas que nós temos. Eu costumo dizer que as teorias prontas que nós temos, elas já teriam resolvido o nosso problema se aquilo realmente fosse a causa, né? Se nós já soubéssemos o que está acontecendo com nós. Mas o bem da verdade é que a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente já teria resolvido. Então, nessa vivência, através de algumas dinâmicas, através de alguns processos, a gente consegue deixar o inconsciente trazer, ok, o que precisa ser visto naquele momento. Então isso realmente é muito mágico no Metamorfose, a gente poder ouvir isso, e ali com todo o meu arsenal terapêutico eu consegui ajudar a pessoa. E se ela precisa de um processo de trauma, a gente vai fazer junto com uma constelação, a gente faz combinado. Então é o que eu costumo dizer para as pessoas: o que acontece lá não tem como de ser replicado num workshop de constelação familiar, por exemplo, que eu ministro, e tampouco numa sessão, ainda que seja uma sessão presencial e que eu dê muita sequência com a pessoa, porque eu tenho tantos recursos à minha disposição ali naqueles 3 dias, que a gente pode chegar numa profundidade e numa grandeza
de trabalho muito grande e sem igual, né? Então realmente muitos trabalhos feitos ali, eles chegam a ser irretocáveis, é uma coisa incrível, né? Mas isso, né, 3 dias não vão curar a sua vida inteira, é claro, tá? E isso também não exclui você ter um acompanhamento terapêutico depois, que pode ser muito mais assertivo, tá? Porque de toda a vivência que a gente experienciou no treinamento Metamorfose. Eu costumo dizer que as minhas vivências terapêuticas são atalhos terapêuticos, a gente atinge uma profundidade muito rápido, ok? Mas é claro que não é uma pílula mágica que muita gente aí acha que vai curar a vida inteira em 3 dias. Não é isso, mas a gente pode plantar sementes e muitas transformações começarem a acontecer a partir disso, e principalmente se você assumir a responsabilidade do que a gente trabalhar lá, porque a gente tem um acompanhamento depois, ok? Que em vários exercícios que eu passo em grupos no WhatsApp e no Facebook, que eu dou acompanhamento para as pessoas depois das vivências, né? Elas não ficam perdidas depois, tá? Então realmente é um processo muito profundo, que nesses 3 dias equivalem a mais de 15 sessões terapêuticas, e como eu disse, né, é uma média, tá? Porque muitas coisas que acontecem lá não tem como a gente conseguir daquela mesma maneira, daquela mesma profundidade em outro lugar. Então, falando isso, né, deixa eu te contar como que tudo começou na minha vida. Isso há uns 10 anos atrás, já tinha aprendido sobre PNL, estava encantado com o mundo da PNL, a PNL realmente tinha me fascinado, e a PNL tinha várias fórmulas prontas ali, né? Aqui a cura de fobia, a técnica para resolver conflito em 6 passos, enfim, várias técnicas que a PNL traz. E eu estava muito viciado e doutrinado naquilo, e eu fui atender um curso, né? Fui fazer um curso de hipnose ericksoniana e eu já tinha lido muito sobre a filosofia ericksoniana e tinha me encantado bastante, então eu fui naquele curso, que era um curso de 10 dias com aquele mestre americano, que realmente ele é uma pessoa de bastante autoridade no assunto. Eu tinha pesquisado e decidi fazer com ele. Naquela época, o investimento para fazer esse curso, 10 dias de curso, mais a hospedagem, era um valor bem elevado para mim na época. Eu tive que fazer um empréstimo, eu já estava devendo os cabelos da cabeça aí. Já estava em dívidas e fiz um empréstimo porque eu queria muito, né? Eu achei, sabe quando tem aquele chamado dentro de você que algo vai te agregar, que você não consegue explicar, você tenta arrumar justificativa para não ir, porque se você olha para a situação, tudo dizia assim, não vai, porque você não tem condições agora, você não pode, mas o chamado era tão grande que eu falei, não, eu vou, eu me arrisquei e eu fui, né? E o valor foi bem elevado, que nem eu disse. E chegando lá, era 10 dias, né? E estava ali no 3º dia, aquele senhor que estava conduzindo aquilo, contando aquelas histórias e várias histórias. E eu queria técnicas. E cadê as técnicas? Como que eu ia aprender a curar a depressão? Cadê as técnicas? E a cura para a fobia? Como que eu ia fazer? Então tinham diversas pessoas ali naquele curso, umas 50, tá? E tinham pessoas ali divididas em grupos, né? Tinha o grupo das pessoas que também queriam técnicas, tinha o grupo das pessoas insatisfeitas e tinha o grupinho das pessoas satisfeitas. Mas eu ia flutuando nesses grupos, mas eu não me encaixava neles. Algo acontecia, eu não conseguia me encaixar. Por mais que eu quisesse técnicas, aquilo ainda, eu estava em conflito dentro de mim. Então no 3º dia eu fui pro quarto, né? Eu fui tomar banho, eu estava muito chateado, eu chorei bastante, inclusive, que falei, poxa, eu fiz esse investimento tremendo, e se eu for embora agora, ninguém vai devolver o meu dinheiro. Eu estou muito frustrado e decepcionado, não era o que eu esperava, o que eu vou fazer? Se eu for embora, eu acho que eu não vou conseguir me perdoar. E eu não sei o que fazer e eu não estou desfrutando de tudo isso, né? E ali tomando banho, entre lágrimas, me veio um pensamento. Ué, você tá na chuva, se molha. E eu me emocionei mais ainda quando veio aquele pensamento. E por que eu me emocionei? Aquele pensamento veio porque me veio um outro pensamento decorrente desse. Eu falei, eu tô 3 dias aqui e eu não me entreguei a esse curso. Eu tô querendo algo que eu acho que eu quero. Eu tô querendo algo que eu criei uma certa expectativa e não estou aberto para receber tudo que tem. Poxa, você tá aqui e você nesses 3 dias está esperando só o que você acha que vai ser bom para você, mas você não está aberto ao que você está recebendo. Você nem está ouvindo o que você está recebendo. Você nem está ouvindo
o que aquele senhor está falando. Então, eu fui muito decidido, que faltavam 7 dias ainda, que eu iria me abrir ao que quer que fosse e que eu ia aproveitar ao máximo e eu ia largar as minhas expectativas. Eu ia realmente deixar elas de lado, porque eu estava tão agarrado a algo que eu não estava aberto a qualquer coisa que fosse diferente daquele algo que eu estava agarrado. E resulta que eu comecei a me abrir nesse curso, nesse treinamento. E no último dia, né, teve um processo ali, um transe que ele conduziu todos nós e foi muito incrível e eu fiquei muito tocado. Em todos esses dias eu fui tocado, muito tocado, de diversas formas diferentes. Parecia uma sinfonia aqui dentro de mim, de tanto que eu fui tocado. E eu me retirei num lugar muito lindo, né? Com muita natureza. E eu me retirei lá para o lugar, o pessoal já tinha recebido os diplomas, iam para o quarto fazer o check-out, né? Pegar as coisas para ir embora. Poxa, afinal eram 10 dias, todo mundo estava com saudade de casa, né? Por mais que a comida fosse boa lá, enfim. E aí eu fui nesse descampado que tinha ali, me sentei e comecei a chorar. Chorar sem parar de gratidão. Eu nunca na minha vida tinha chorado tanto de gratidão como aquele dia. Eu nunca tinha acessado um sentimento tão profundo de gratidão quanto eu tinha acessado naquele dia. Eu nunca tinha acessado aquilo daquela forma. Então eu me deixei, né, ser conduzido por aquela gratidão, eu me deixei ser conduzido por aquele sentimento maravilhoso. E de repente eu vi uma borboleta me rodeando, né? Aquela borboleta, ela estava me rodeando ali, que coisa mais incrível, aquela borboleta ali me rodeando. E eu chorei mais de gratidão porque ela era linda, era uma borboleta branca linda. E de repente veio outra, e quando eu consegui ver, eu estava rodeado de várias borboletas. Agora você não me pergunte se isso foi uma ilusão, se eu estava em transe ainda ou se isso realmente aconteceu. Na minha cabeça, isso realmente aconteceu, na minha experiência, né? Mas pode ser que há quem diga que eu estava em transe ainda e tá tudo bem com isso, porque era um transe extremamente positivo. E aí eu comecei a contar aquelas borboletas. No momento que eu contei 14 borboletas, elas sumiram, ok? E eu vi um nome, assim na minha frente, metamorfose. E vinha a palavra amor no meio ali do metamorfose. E aquilo me emocionou muito mais, mas sabe quando você, por mais que tenha sido gostoso aquele choro, eu já não tinha mais lágrimas, estava cansado de chorar e eu precisava ir embora. Mas eu fiquei mais um pouquinho ali naquilo, desfrutando aquilo. Eu queria, na verdade, deitar ali naquele gramado e ficar eternamente ali. E fiquei, claro, muito intrigado e ao mesmo tempo muito comovido pelo que tinha acontecido. Ou na minha visão, ou nesse transe, ou realmente aconteceu, a gente nunca vai saber. E quando eu tava indo pro quarto, pra pegar minha mala pra poder ir embora, porque eu tinha passado um bom tempo ali, acho que eu tinha passado uns 20 minutos ali, já tava ficando tarde, né? Eles estavam tomando pedindo alguns depoimentos sobre como tinha sido a experiência, né? Então eu tava conversando ali com o diretor daquele instituto e eu falei assim, olha, com esse rosto de tanto chorar eu não vou gravar um vídeo assim agora, tá? Mas eu gostaria que você dissesse algo àquele instrutor. Dissesse o seguinte, esses 10 dias aqui não era nada do que eu esperava. Não foi nada do que eu esperava. Mas diga a ele assim, que foi tudo do que eu precisava. Foi realmente tudo o que eu precisava. Então aquilo me abriu para algo muito maior dentro do processo terapêutico, porque eu estava doutrinado, eu tinha sido ensinado a seguir aquelas regrinhas, aqueles protocolos, aquelas coisas rígidas e fixas que se as pessoas se encaixassem, ótimo, mas e aquelas pessoas que não se encaixavam, como fazia, né? Então ali realmente foi uma abertura na alma, no coração, na alma, no espírito, sei lá como a gente pode chamar isso, para de fato poder conduzir as pessoas no que elas precisam, não no que elas esperam, no que elas precisam, porque aquilo me tocou profundamente. Então foi ali que surgiu a ideia de construir algo como treinamento Metamorfose. Eu fui implementando várias coisas ao longo desses 8 anos, na medida que eu ia estudando, como eu já disse, né, em 8 anos de Metamorfose, nenhuma turma foi igual à outra, né?
se você está vendo esse vídeo hoje, aí eu estou gravando, faz 8 anos que eu ministro o treinamento Metamorfose, né? Mas de repente ele está no ar aí há 2 anos e quando você estiver vendo já faz 10 anos, né? Então realmente essa foi a história do que aconteceu lá e essa é a minha filosofia dentro desse trabalho. A gente vai ouvir aquilo que você precisa, que o seu inconsciente vai trazer, não aquelas teorias prontas, aquelas técnicas prontas, né? Então é um conjunto de todas essas técnicas que se deu luz a uma filosofia, né, que combina muito com a filosofia de Milton Erickson, o pai da hipnose moderna, que para ajudar as pessoas a realmente se transformarem em um nível muito profundo. Então essa é a história de como surgiu o treinamento Metamorfose, porque a nossa meta é a transformação através do amor e daquilo que você precisa aí dentro e não de fórmulas prontas e técnicas e protocolos rígidos e fixos, ok? Então aqui aproveitando essa viagem que eu tô fazendo para esse lugar lindo que é realizado o treinamento Metamorfose, fica o meu convite para você fazer essa viagem dentro de você. Agora aqui a gente vai se reunir daqui a pouco com um grupo seleto e muito exclusivo de pessoas que vão poder adentrar as suas histórias de uma forma muito profunda com o treinamento Metamorfose, criando vínculos profundos com as pessoas. Realmente é um trabalho de cura muito, muito, muito profundo e magnífico, tá? Então fica aqui o meu convite para você vir passar esses 3 dias junto comigo, que ali eu vou ter o meu momento com você, ou vários naqueles 3 dias, e por conta que a gente tem várias histórias ali que vão sendo desvendadas e trabalhadas, o trabalho ele fica realmente muito completo, porque a história de um vai complementando o trabalho com a outra e eu vou ter o meu momento ali com você, tá ok? Então, você está disposto a abandonar os seus limites? Venha com a gente para o Metamorfose e torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima.